Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui mais uma vez Pastor Sinésio e o Pão Nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, do meu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brownie, brownies deliciosos, variados, e a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela, verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Estamos estudando a Guerra das Naturezas, o conflito vivido no interior de todo ser humano, especialmente daqueles que já servem a Deus. Na reflexão anterior, nós falando sobre a natureza caída, sobre as obras da carne, nós vimos a ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Hoje concluímos essa primeira etapa dos estudos com as últimas citações aqui do apóstolo Paulo, falando de embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas que nós vimos esses dias atrás. Ok? Embriaguez, no grego metai, bebedices, bebedeiras. Essa então é a nossa penúltima obra da carne que estamos vendo hoje aqui. No início do estudo, nós vimos que as folhas da figueira, a maneira como eu estou tratando aqui as obras da carne, algumas delas aparecem agrupadas, porque uma tem relação com a outra. E é o que acontece com a embriaguez e com a orgia. As duas estão intimamente ligadas. Interessante ainda observar que o apóstolo Paulo está falando sobre embriaguez aqui, num período, aí cerca de 2000 anos atrás, onde a oferta de bebidas era muito limitada. Ou seja, não havia o número de coisas que nós temos hoje para serem consumidas em relação a bebidas alcoólicas. É um número incalculável, se a gente for tentar descobrir as ofertas e os tipos. Os tipos nem tanto, talvez os tipos a gente consiga fechar um certo escopo, mas as marcas, as variedades, a quantidade completamente diferente. 3 comentários sobre as bebidas alcoólicas que eu gostaria de fazer. A natureza das bebidas alcoólicas, o cristão e as bebidas alcoólicas e as escrituras e as bebidas alcoólicas. Vamos lá. Começando então com a natureza das bebidas alcoólicas. Queridos, tanto no passado quanto no presente, a principal natureza dessas bebidas é prazer e deleite pessoal. É o grande mote, vamos dizer assim, dessas bebidas. Não tem nenhum outro, tá ok? A exceção nesse universo das bebidas alcoólicas fica por conta de alguns tipos de vinho. Por quê? Porque o vinho, tanto no passado quanto no presente, ele não é uma simples bebida. Um bom vinho, fabricado sem manipulação, quando não é acrescentado um teor excessivo de álcool na sua composição, o vinho ele é benéfico ao ser humano, desde que consumido moderadamente. Tanto que em alguns países ele faz parte até do desjejum, e não só de adultos, até de crianças. Então o vinho ele é uma exceção nesse universo das bebidas que são fermentadas, bebidas alcoólicas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí bastante interessante, as escrituras não proíbem o uso das bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas, e nem do vinho. E isso gera no meio do povo cristão alguns embates, alguns favoráveis, alguns que são contra e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo tópico. Embora não proíba o consumo de vinho ou de outras bebidas, contudo, as escrituras estabelecem alguns princípios que nós devemos observar. Algumas coisas das escrituras
e boa parte dela, até diria, não pode ser baseada num único texto, numa única situação. Tem que ser baseada no contexto das Escrituras, ou seja, eu tenho que analisar o ponto de vista levando em conta tudo o que a Bíblia fala sobre a vida cristã e não sobre um elemento. Então, olha só, o cristão, né, e as bebidas alcoólicas. Então, a gente vai passar aqui para essa parte dos princípios. Primeiro, coisa que a gente vai ver, que o apóstolo Paulo nos ensina, ele fala a questão do domínio sobre todas as coisas. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ele vai falar que a questão de algumas coisas que são lícitas, né? Aí não entra só a questão do vinho e de bebidas, né? Tem outras situações. Esses dias eu falei sobre a questão da música, né? Da música secular, né? Na vida do cristão. Então, o que domina nossas vidas? A questão de eu não submeter o domínio da minha vida a nada que não seja o Senhor, o Espírito de Deus. Então, eu posso até usufruir de algumas situações, mas eu tenho que tomar cuidado. Até que ponto elas dominam? Porque a partir do momento que eu sou dominado por uma situação, seja ela bebida alcoólica, seja ela um vinho ou qualquer outra coisa, eu me torno escravo dessa coisa. E a partir do momento que eu me torno escravo dela, eu deixo de ser escravo e servo de Cristo. Então, porque tem outra coisa dominando e ditando as regras da minha vida. O segundo ponto que o apóstolo Paulo fala é a questão da edificação. Aquilo que eu estou fazendo vai edificar a minha vida ou corre o risco dela provocar uma implosão na minha vida espiritual? Aí é 1 Coríntios 10, 23, onde ele diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, o resultado final lá na frente pode ser nulo, porque eu estou usando apenas para prazer e deleite, né? Que é para isso que serve uma bebida em alguns instantes. Ou até pior, pode me fazer cair da presença de Deus. Principalmente se eu sou uma pessoa, alguém que veio desse universo, liberto desse universo. Ok? Então essa é uma coisa importante. E o terceiro ponto, e um dos mais importantes aqui também, a lei da liberdade cristã. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 8, 10, Romanos 14, onde ele diz que eu não faria coisa nenhuma que provocasse escândalo. Ou seja, a minha liberdade cristã, ela tem um limite. E se eu uso a minha liberdade por causa de uma bebida, ou de uma comida, ou de uma prática qualquer, que nem é pecado, mas que provoca escândalo naquele que não tem a mesma consciência que eu, o mesmo pensamento que eu, então eu destruo essa pessoa por conta de alimentos, então eu estou pecando. E se eu estou pecando, eu estou sujeito à morte. Mesmo, né, fazendo uma coisa que não é ilícita. Por quê? Eu estou ignorando a fraqueza do meu irmão, né? Estou ignorando a debilidade espiritual que ele está atravessando e não poder ter o mesmo pensamento que eu tenho. Então, é uma coisa que nós temos que avaliar com cuidado. Então, o domínio, né? A questão da edificação, se é útil, e a questão da liberdade, se aquilo que eu faço não está provocando danos no corpo de Cristo. Sobre a embriaguez, né? O que as escrituras, né? Vamos para a parte final aqui, o que as escrituras falam sobre as bebidas alcoólicas. E um detalhe, tá, queridos? Eu estou aqui sendo bastante superficial nessas considerações na reflexão. No material que vai ficar disponível após o término dessa jornada aqui, no mês de agosto, no material eu explico essas coisas com bastante detalhe. Então você pode ler mais tarde, quem quiser aprofundar, vai ter esse material lá no meu portal, apalavraresponde.com.br. As escrituras e as bebidas alcoólicas, né? Vamos lá. Primeiro, a embriaguez ela é condenada e vergonhosa. E isso aparece em diversos textos das escrituras, inclusive na primeira ocorrência de embriaguez, ainda lá com Noé, pós, né, o dilúvio. Quando fala que Noé, né, ele fez um vinho, plantou uma vinha, se embebedou com o fruto, né, com o vinho que ele produziu, e ficou, né, nu ali no meio da casa e provocou todo aquele desgaste que nós sabemos ali, onde Sem e Jafé cobriram o pai, Cão já falou que não devia para o pai, foi amaldiçoado. Olha só o problema todo que foi gerado a partir daquela situação da embriaguez de Noé.
É óbvio, queridos, que a maldade de cão não foi por causa da embriaguez, né? A embriaguez só provocou que isso viesse à tona, mas, de qualquer forma, causou um rebuliço ali na família. Ainda as escrituras falam que a embriaguez é perigosa, né? E o Provérbios 20, 21 vai falar sobre isso, que a gente não deve se deixar dominar pelo vinho, pela bebida forte. Por quê? Porque elas provocam tumultos, provocam brigas, provocam dissensões. Ou seja, a embriaguez, ela provoca outras, né, obras da carne. Ela é o estímulo para que outras obras da carne aflorem na vida de uma pessoa. Ainda um ponto importante, né? Aqui, as escrituras não vetam o uso do vinho e nem das bebidas alcoólicas ou fermentadas, sabia? Se você ler aqui do Deuteronômio 14, 24 a 26, que eu coloquei na tela, você vai observar que eles eram permitidas, inclusive nas festas de celebração a Deus. Isso é um ponto interessante. Leia lá. Vinhos e bebidas faziam parte até mesmo das ofertas. Isso está lá em Números, né? Capítulo 28, versos 6 ao 7. O vinho era usado regularmente nas ofertas e alguns tipos de bebida fermentada também, ok? A exceção, havia proibição? Havia a proibição de vinho e bebidas fortes, mas no caso bem específico de votos. E no caso do voto do Nazireu, né, por exemplo, número 6, né, vai falar bastante sobre ele. Depois a gente vê no caso de Sansão, né, também ele nasceu debaixo desse voto do Nazireu. A esses que estavam debaixo desse voto era vetado o vinho e as bebidas de qualquer natureza, tá? Mas para vocês terem uma ideia do quadro aqui das escrituras, né? Estou sendo, como falei, superficial, mas passando alguns pontos importantes para vocês. Então, isso sobre as bebidas alcoólicas. E por que elas estão ligadas com a orgia, que é essa próxima obra da carne que a gente vai falar agora, né? O comói, né? Orgias, glutonarias. E glutonaria aqui não pega só no sentido da comida. Então, o que, queridos? A glutonaria aqui é o excesso, é excesso em tudo, comida, bebida, os excessos da corrupção sexual e tudo em excesso. É isso que são as orgias. Vamos lá. Essas obras da carne aparecem juntas, né? E as razões aqui, né? Já tornei óbvias aqui para vocês. Porque uma pessoa embriagada, ela perde o senso e o controle das suas ações. Uma pessoa embriagada faz coisas que não faria em sã consciência. E se permite, né, passar por situações que façam coisas com ela que também ela não permitiria em são juízo. É comum e recorrente nos meios de comunicação nós observarmos coisas terríveis que pessoas embriagadas fizeram ou sofreram. Muito comum, né, isso nos meios de comunicação hoje. Acidentes de trânsito terríveis, com desgraçando famílias, né, inteiras, porque uma pessoa bebeu para se divertir e, irresponsável, pegou um carro e provocou um acidente fatal, às vezes dizimando muitas vidas. Então, as duas andam juntas por conta disso. O embriagado, ele se enfia em qualquer situação sem pensar. Esse vocábulo, né, então o comói aqui, o que ele expressa? O excesso, queridos. Excesso do quê? Excesso sensual do prazer físico, sensual, atitudes que são ofensivas a Deus e até mesmo a pessoas, né, de boa índole. Algumas pessoas param, mesmo não sendo convertidas, mesmo ainda estando debaixo de situações onde outras obras da carne, mas eles têm alguns limites, né, ainda na sociedade. E eles ficam longe. O vocábulo ainda, se a gente quiser expressar bem o que ele é a devassidão. O que é devassidão? É quando o estado moral de uma pessoa, o estado espiritual, vai no limite, né, do fundo do poço. Exemplo que nós vemos em Sodoma e Gomorra, né? Onde os anjos chegando àquela cidade, os homens queriam ter relações sexuais com aqueles homens, né? Com os anjos que chegaram ali. Lógico, eles não sabiam que eram anjos, mas mostra a questão do homossexualismo ali, como eles viam a questão do sexo. Situação terrível que acontece no livro de Juízes também, muito semelhante a Sodoma e Gomorra. A diferença é que Sodoma e Gomorra era um povo gentio. E lá no livro de Juízes está falando que aconteceu no meio do povo de Deus, né? Uma das tribos de Israel. E esses excessos todos, né? Essa corrupção sexual desenfreada,
nós estamos assistindo hoje aqui diante dos nossos olhos. E o que é pior é nós se ver diante de algumas ideologias, a do gênero, por exemplo, que quer nos enfiar goela abaixo uma coisa contrária à palavra de Deus. Ó, Deus criou homem e mulher. Ponto. Né? E o sexo foi criado para ser desenvolvido dentro de um ambiente de relacionamento conjugal. Mas hoje nós estamos vendo isso ser praticado de maneira desenfreada, com toda sorte de bestialidade no meio do caminho e totalmente fora do leito matrimonial. Então, essas duas últimas obras da carne que nós vimos hoje aqui descrevem o quê? O prazer degenerado e pervertido, rompendo os limites da moralidade e da espiritualidade sadias. Quebram todos os limites possíveis, né, no caso. E o apóstolo Paulo termina com essa frase, né? Tá homoia, ou seja, coisas semelhantes. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o apóstolo Paulo não apresentou o todo das obras da carne. Ele apresentou aquelas que são as principais e delas podem derivar outras N situações, como violência, assassinatos e tantas coisas ruins que nós sabemos que derivam dessas obras da carne. São muitos atos por aí. Né? A devassidão, né? Em alguns casos, como nós vimos agora na parte final. O quadro pintado pelas obras da carne, nós vimos, né? É terrível, é desolador, porém, né, esse mundo tenebroso, esse quadro tenebroso que nós vimos aqui, ele tem uma contrapartida e muito maior do que ela. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e como esse outro estado de coisas pode suprimir, pode conter as obras da carne até o tempo da redenção, quando nós seremos transformados e o conflito, né, será extinto eternamente. Ok? Esse vai ser assunto para depois. Agora, nós vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti nesta manhã, neste dia. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, conosco, esteja com cada um, Pai, cada vida, cada família, cada lar que acompanha essas reflexões diariamente. Estende as tuas mãos, Deus, sobre o coração de cada um, sobre a mente de cada um, sobre o corpo de cada um, Pai. Que nosso corpo, alma e espírito sejam mantidos plenamente irrepreensíveis diante do Senhor, Pai, até que o Senhor venha, Deus, conforme diz a tua palavra. Livra-nos de todo mal, livra-nos de toda tentação, Senhor. Pai, que nos momentos de dificuldade, de fraqueza, que nós possamos nos achegar a Ti, nos encher do Teu Santo Espírito e não permitir que o velho homem aflore, Pai, em nossas vidas, em nossas atitudes, Pai, mesmo que ainda nos nossos pensamentos, Senhor. Pai eterno, abençoa o trabalho, abençoa os estudos, abençoa a família, o ministério de cada um dos teus filhos, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, é que nós possamos a cada dia crescer mais e mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da sua santa palavra, iluminado, Deus, pelo teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Terminamos então a nossa reflexão de hoje. Próxima reflexão, começamos, como eu disse, a estudar o fruto do Espírito. E começamos pela parte principal, que é o amor. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Espero todos vocês aqui comigo. Tchau, tchau. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisas desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, né, variados, e a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela, verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.